Olá, aqui é Frank Florida e bem-vindo ao quinto treinamento do Farol da Fluência. E antes de começar, eu queria primeiro te dar as parabéns de estar aqui ainda continuando as dicas, seguindo o curso. É que estatísticas mostram que a maioria das pessoas não chegam ao final de um curso que eles compram e muito menos que eles estão aí aplicados e estudando mesmo depois de muito tempo ainda, né? É aquela velha história que as pessoas no dia de Réveillon, elas têm as melhores intenções e no dia seguinte eles compram uma mensalidade numa academia e as primeiras 2 semanas de janeiro todas as academias estão lotadas, mas depois, a partir da terceira semana de janeiro, nem tanto, né? Então, parabéns por estar aqui ainda e por estar seguindo esse treinamento e acho que você vai gostar porque tem muitas perguntas ótimas nesse treinamento. Vamos lá então. Pessoal, queria saber a opinião de todos, a do Frank também. Queria que vocês dessem uma olhada nesse site. É um site em que as pessoas sugerem correções de seus textos e frases. Vocês acham que vale a pena? Ok, esse site parece interessante. Eu dei uma olhada no site e criei uma conta também, só que tem dois problemas pelo que vi. O primeiro é que tem muito mais perguntas do que correções e o segundo é que tem correções muito erradas também. Então a ideia é boa, mas por enquanto parece não ser o site mais recomendável do mundo. Se alguém tem sucesso nesse site, se a coisa melhora, faça uma postagem no portal dos alunos VIP do Farol. Acho que com certeza será de interesse, mas por enquanto existe a mesma coisa em vários idiomas no fórum de idiomas, né? Por exemplo, English Experts, o lado inglês desse fórum, eles também têm italiano, francês, que mais? Espanhol e alemão. E o English Experts é o lado inglês e lá no fórum tem um tópico onde as pessoas corrigem frases em inglês, né? Então você pode obter uma resposta lá nesse fórum. Ok, próxima pergunta. Frank, o que você faz para manter a motivação nos estudos quando você está com problemas pessoais que te atormentam? Ok, quem não conhece isso, né? Isso sempre acontece, infelizmente. A gente não vive num mundo perfeito e por isso sempre alguma coisa atrapalha, né? As coisas nunca vão perfeito, mas a primeira coisa que eu diria ao respeito é sempre pensar no seu objetivo, né? Visualizar como a sua vida vai ser melhor e como ela vai ser fantástica quando você atingir os seus objetivos e visualizar também como esses problemas vão continuar te atormentando se você não trabalhar para atingir os seus objetivos. Tem um ditado que mencionei recentemente numa newsletter também, que é: se você está andando pelo inferno, continue andando, né? Porque assim você sai dele. Esse assunto de motivação é muito interessante para mim. Eu vou criar um vídeo apenas sobre esse assunto, também como mais um bônus para a galera VIP do Farol sobre esse assunto de motivação, né? Então, vou te avisar quando esse vídeo tá pronto, vou avisar você por e-mail também, né? E, ao mesmo tempo, quero dizer uma coisa que, se realmente acontecer alguma coisa muito difícil, às vezes também é bom tomar uma semana de pausa, né? Uma semana de férias dos estudos e depois de uma semana poder voltar com uma cabeça um pouco mais fria, né? Mas tem que achar esse equilíbrio certo, né? De continuar apesar das dificuldades e ao mesmo tempo também não se matar, porque uma semana também não faz muito mal. Uma semana de pausa pode também permitir depois voltar aos estudos com forças renovadas. Próxima pergunta. É que eu estou numa fase que eu estou entendendo as palavras que são faladas, mas demoro a assimilá-las no português. Estou traduzindo muito na minha mente e perco a atenção com as palavras seguintes de uma fala ou conversa. Ok, na verdade, a ideia é o oposto. É traduzir do português para o inglês, ou seja, escrever o livro em inglês. E assim você treina mais as habilidades ativas. Eu acho que não existe um livro bilingue, mas se você pode comprar 2 versões do mesmo livro, se você não achar na livraria, com certeza você consegue online, né? O exemplo que eu dei é Harry Potter, porque ele existe em muitos idiomas, e eu dei esse exemplo porque eu aprendi indonésio com Harry Potter. Indonésio é um idioma menos comum, né? Então muitos livros não existem em indonésio. Os se existem são traduções muito ruins, mas Harry Potter, um exemplo que foi traduzido muito bem, mas com certeza você acha um monte de material para outros idiomas. Por exemplo, se você está estudando francês ou inglês, você vai achar muitos livros que existem tanto em português como no idioma original. Aí você pode fazer esse exercício com mais facilidade. Próxima pergunta.
não sei se é apenas comigo, alguém já teve essa curiosidade de saber como a nossa língua nativa soa para os estrangeiros. Semelhante quando você escuta alguém falando espanhol, você entende algumas coisas, mas se você escuta alguém falando japonês ou russo, você pensa, nossa, que língua estranha. Nossa, deve ser legal aprender essa língua. Outra coisa que acho engraçado é o charme da língua francesa, especialmente falado pelas garotas. Ok, eu gostei muito dessa pergunta, não é uma pergunta pedagógica em si, né? Mas é uma pergunta que tem muito a ver com a fascinação por idiomas. E eu acho que isso é muito importante, manter essa fascinação e não ver idiomas apenas como uma tarefa chata que a gente tem que cumprir, senão também ver o lado interessante e fascinante de uma outra cultura, de um certo charme exótico que uma outra língua tem. Isso ajuda com a motivação também, né? Porque tem vários jeitos de se motivar e um deles é simplesmente achar um jeito de curtir mais os estudos e de achá-los mais divertidos, né? E essa pergunta toca num desses assuntos, ok? Então, para mim, quando eu ainda não falei português, o idioma tinha um som muito suave e muito cantado e quase pareceu como os idiomas da leste da Europa. O português do Portugal, mais ainda. O português de lá realmente tem um som muito parecido com os idiomas da leste da Europa, mas o português do Brasil, para nós, para os gringos, é mais suave do que isso. E a coisa interessante é que a gente, no início, não entende nada, nem as coisas mais simples como oi, tudo bem, né? Mas uma vez que a gente entende, é até difícil imaginar que alguém não entenda, né? Porque a partir desse momento o significado das palavras é tão óbvio e o conhecimento já começa a passar ao subconsciente, aquela competência inconsciente que eu mencionei no farol, que é difícil imaginar que alguém não entende essas coisas, porque é tão óbvio para a gente, uma vez que a gente já sabe essas palavras, né? Ok, próxima pergunta. Frank, acabei de ver um módulo sobre mapa da gramática, mas tenho uma dúvida. Se eu usar o mapa que você desenhou, eu devo estudar cada parte por vez superficialmente e ir praticando e depois me aprofundar realmente em uma parte, ou eu devo estudar mais ao fundo cada parte até terminar todas? Foi uma aula de inglês e eu amei. Ok, obrigado pelo comentário. Esse mapa eu já elaborei há muitos anos atrás e infelizmente a maioria dos meus professores de inglês não nos deram esse mapa e é uma grande confusão, né? Para quem não tem um mapa é muito, muito, muito mais difícil se orientar do que para quem tem tudo num plano, né? Tudo num papel onde ele pode ver tudo de vez. Aí tudo fica muito mais claro, né? Então, respondendo à pergunta, a segunda opção é melhor. Depois de entender o mapa e o grande contexto, aprendo um tempo de cada vez, né? Só quando você já sabe utilizar o Simple Present, aí você continua com Present Continuous, né? E assim por diante, um tempo cada vez. E mais um comentário sobre esse assunto. Entender um mapa da perspectiva de 10.000 quilômetros de altura é uma função do cérebro direito, né? Da hemisféria direita do nosso cérebro. Estudar os detalhes é uma função do cérebro esquerdo. Então, aprender todos os detalhes, mas sem perder a visão do big picture, é uma forma de pensamento entrelaçado, ou seja, utilizar os dois hemisférios do cérebro ao mesmo tempo. Falando em PNL, indica algum material, site, etc. para a gente, Frank? Depois que conheci seu curso e método, tenho me interessado bastante também por PNL. Já andei lendo algumas coisas que achei por aí, mas uma indicação de quem já conhece sempre é bem-vinda. Valeu. Ok, eu vou colar alguns links para livros embaixo desse vídeo também. Os 5 livros que eu mais recomendo, que realmente são a base e ensinam muitas coisas principais sobre a PNL, são Introducing NLP, Transformations, NLP Volume 1, Frogs into Princes and Strategies of Genius. Algumas dessas sugestões são mais básicas, outras como Strategies of Genius já são um pouco mais avançadas, mas esses são alguns dos melhores livros que eu encontrei. Então, recomendo eles e vou colar os links embaixo desse vídeo também. E a próxima pergunta. Frank, eu, como sempre, venho buscar a sua ajuda por conta da minha preguiça. Por conta de alguns empecilhos, quebrei a regra do curso que diz que não devemos ficar muito tempo sem estudar e fazer revisão e praticar. Agora tenho muita coisa para revisar, mas gostaria de saber como faço isso sem perder muito tempo. Eu tenho esse defeito, deixo de lado algumas coisas por muito tempo e depois tenho que retomar. Mas a vontade de retomar já não é tão grande por conta do tempo que se pode perder. Como faço agora? Ok, sinceramente, quando essa pergunta chegou, eu estava na mesma situação, porque eu tinha deixado de frequentar a academia por algum tempo, por causa de viagens e projetos. E a coisa importante com academia, com idiomas, com aprender um instrumento musical, com qualquer coisa que a gente quer aprender, que requer dedicação e consistência a longo prazo, que a gente tem que estar lá todos os dias, pelo menos por alguns meses, é não querer reconquistar tudo de vez, né? Porque senão recomeçar com paciência. Então, se eu voltasse minha
minha antiga rotina na academia, eu só ia acabar com muita dor nos músculos e até feridas, né? Mas a gente quer recuperar o tempo perdido de vez e assim a gente fica impaciente, mas o fato é que quem para de progredir não fica no mesmo ponto, ele regressa, né? Então, por isso, a primeira coisa importante é conquistar a nossa falta de vontade que geralmente tem nesse momento, porque o tempo perdido pode desanimar um pouco, né? E aí a gente tem que lembrar que ficar parado por mais tempo seria uma maior perca de tempo ainda. E por isso melhor começar hoje mesmo percebendo que a gente já perdeu alguns dos conhecimentos que já sabíamos no passado, mesmo assim começar hoje, porque sempre esses conhecimentos que a gente acha que perdemos, elas voltam rapidamente, depois de umas 2 semanas, né? Por exemplo, o meu japonês está muito enferrujado. Eu conversei com os japoneses, não perfeitamente, mas eu consegui me comunicar com eles quando eu morei no Japão. Só que isso já faz 6 anos, então agora seria difícil para mim manter uma conversa. Mas eu também sei que se eu for para o Japão por umas 2 semanas, tudo isso volta, né? Tudo volta muito rapidamente, né? Então, eu faria o seguinte, faça uma revisão de todo o material que você precisa revisar, utilizando esse método do vídeo vocabulário hipnótico e principalmente marcando todos os itens que você erra com ponto vermelho. Esse é o jeito mais fácil e rápido de descobrir e de identificar quais palavras e exercícios você realmente precisa estudar novamente e quais você ainda sabe. Depois estude tudo que tem um ponto vermelho diariamente, se possível por 1 hora por dia, até chegar ao final da lista de revisão. E como voltar à academia e ter que recomeçar com exercícios fáceis e sem muita força, mas com consistência, a gente recupera o nível anterior dentro de poucas semanas desse jeito, né? Então, boa sorte com isso e sempre lembre da persistência, né? Vou colar um link sobre esse assunto embaixo do vídeo também. Frank, gostaria de saber qual é a melhor maneira para estudar os phrasal verbs, collocations, idioms e polywords. Posso utilizar o método do vocabulário hipnótico para estudá-los? Abraço, Guilherme. Ok, sim, eu falo um pouco sobre esse assunto no módulo Perguntas e Respostas no capítulo 4, na página 40, então você pode fazer uma revisão lá, mas em geral eu recomendo decorar palavras soltas e formar frases com essas palavras soltas, né? Então, aprendendo palavras individuais com o hemisfério direito do cérebro, decorando-as e palavras em combinação, ou seja, frases com o hemisfério esquerdo, entendendo a estrutura e aplicando-a. O caso de phrasal verbs e essas coisas é uma exceção porque eles sempre aparecem na mesma forma, né? Então, por isso vale a pena decorá-los. Também recomendo estudá-los no contexto que eles são mais utilizados. Só saber de 2 ou 3 exemplos já é o suficiente para depois poder extrapolar e utilizá-los em outros contextos também. Ok, a próxima pergunta. Olá, Frank, me tira uma dúvida. Existem algumas frases que, se traduzidas literalmente, saem completamente do contexto e quando colocamos uma palavra em uma determinada frase, muda completamente o sentido da mesma. Por exemplo, I lay it all down, eu coloco tudo para baixo. Porém, se eu introduzir a palavra again, I lay it all down again, ficaria eu faria tudo de novo. Essa é apenas um exemplo, porém, acontece em muitas outras frases e isso confunde minha cabeça. Ok, minha primeira reação quando eu vi essa pergunta foi que essas duas expressões não são muito comuns, né? Talvez a segunda vem de uma canção, parece que é uma letra de uma canção, mas é raro ouvir isso na vida cotidiana, né? Mesmo assim, você tem razão, porque existem casos onde uma palavra adicional pode mudar o sentido da frase. Na verdade, isso não acontece porque a palavra muda o significado das outras palavras, senão porque com essa palavra adicional se trata de uma expressão feita, né? E por isso eu falei na pergunta anterior que às vezes essa é uma exceção da regra e faz sentido decorar expressões assim. Eu falei um pouco sobre isso no módulo 6, no capítulo 4 do Farol, que vale a pena decorar essas expressões. Em geral, a regra é decorar palavras, formar frases, mas no contexto de expressões, phrasal verbs, etc., eu recomendo decorá-los porque eles sempre aparecem na mesma forma. Próxima pergunta. Oi, professor Frank. Eu gostaria de perguntar sobre formação de frases. Eu consegui o roteiro do filme em português e inglês do filme Matrix. Serve para formar frases, já que privilegia o inglês falado. Sim, isso pode ser um ótimo exercício. Tem algumas dicas sobre isso no módulo Exercícios Divertidos. Lá eu explico os melhores jeitos de estudar com filmes e seriados também. E para praticar o inglês falado, uma coisa legal que você pode fazer é assistir ao filmes em inglês, mas com legendas em português. Aí você pode sempre ler a frase em português primeiro, depois
você fala o que você acha é a tradução correta em inglês e finalmente depois você pode comparar o que você falou com o que dizem os atores, né? Tanto as palavras que você escolheu, como também a pronúncia. Você pode também verificar se você pronunciou corretamente. Próxima pergunta. Hi Frank e demais colegas Fórmula Fluentinos. Estou tentando fazer imersão pela internet, mas estou com dificuldade de encontrar parceiros nativos em inglês que estejam ao mesmo tempo tentando aprender português. Já tentei mais de 15 contatos pela My Language Exchange e nenhum topou fazer um esquema de estudos. Gostaria que alguém me indicasse onde consigo parceiros de língua inglesa para fazer imersão online. Então, no módulo sobre recursos tem várias páginas alternativas para achar parceiros online nativos, né? Além do My Language Exchange, também tem o Busuu, tem o iTalki, tem o ShareTalk e tem o Verbling. Aqui na comunidade foram publicadas mais ainda na comunidade VIP, muitos dos membros também postaram recursos e também tem a oportunidade de encontrar parceiros nativos no próprio Brasil. Essa é realmente a melhor alternativa, porque você pode também encontrar com eles pessoalmente e praticar desse jeito, como por exemplo através de páginas de encontros, como meetup.com, meetup.com, e tem Couchsurfing, tem Airbnb, tem a Bags da Juventude, etc. Tem dicas sobre isso no Farol também, né? Mas essas são algumas alternativas. E também, em breve, eu vou fazer uma pesquisa para perguntar a todos os meus alunos quais realmente são os recursos que eles utilizaram, que mais funcionaram para eles. E eu vou publicar isso em breve também. Tenho deixado por exclusivo o estudo diário de 3 horas, onde faço de segunda-feira a sexta-feira e no final de semana tenho assistido filmes em inglês, isso porque no final de semana acaba sendo um pouco complicado continuar o mesmo período de 3 horas, afinal a família é importante e também preciso dar uma atenção. Mas você acha que desta forma poderei ter um bom desempenho em longo prazo? Olha, 3 horas por dia é excelente e assim você vai progredir rapidamente, com certeza, né? Se você também, durante essas 3 horas, aplicar os exercícios que eu descrevi no Farol, porque isso é muito importante. Tem muita gente que passa anos e, não por preguiça, senão realmente aplicado por anos e não chega lá, porque eles fazem esses exercícios que eu já mencionei no pré-lançamento, antes de abrir o Farol, que falei que realmente não são muito eficazes, né? Como, por exemplo, preencher uma lacuna, preencher uma palavra que falta numa frase, etc. Então, só uma coisa. Eu recomendo que você não estude mais do que 45 a 50 minutos de vez antes de tomar uma pausa de 10 minutos, ou talvez até 20. O que eu faço ultimamente são os pomodoros, né? Tem vários métodos para caixas de tempo que você pode utilizar, que eu expliquei no módulo sobre administração do tempo, mas ultimamente eu tenho trabalhado muito com o método Pomodoro. Como mencionei, depende um pouco de quanta energia você tem, quanto foco você tem, mas 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa também é um ótimo ritmo que funciona muito bem. Então assim você pode recarregar as pilas, né, e depois retomar os estudos com energias renovadas, com mais concentração e com mais foco, o que funciona melhor do que realmente estudar 3 horas seguidas sem nenhuma pausa. Próxima pergunta. No início do curso você falou que era fluente em algumas línguas e funcionalmente nativo em outros. Qual é a chave para mudar desse estágio? Sair do estágio fluente para o estágio funcionalmente nativo sem sair do Brasil. Você irá falar sobre isso mais para frente. Então, essa pergunta obviamente foi postada bem no início de uma das turmas do Farol, mas vou responder mesmo assim porque é uma pergunta muito boa. Olha, para ser considerado funcionalmente nativo, significa que você tem que ser confundido com nativo, né? Por exemplo, agora meu português está um pouco enferrujado também, porque faz mais de 3 anos que eu não vou para o Brasil e eu acho que se nota um pouquinho de leve sotaque de gringo, porque eu passo a maioria do meu tempo falando idiomas asiáticos, o inglês, etc. Não se fala português aqui na Ásia, mas quando eu estava no Brasil, realmente as pessoas me chamaram de mentiroso quando eu falei que eu sou estrangeiro e isso que se chama funcionalmente nativo. E para isso acontecer, só tem um caminho. Esse caminho é muita imersão, né? Para se livrar dos erros e para aperfeiçoar a pronúncia. Então, tanto para a pronúncia e como os erros típicos que as pessoas fazem, esses são 2 assuntos muito importantes para ser confundido por um nativo também, né? É evitar os erros típicos e realmente trabalhar na pronúncia. A fórmula fluente é definida no Farol como threshold mais imersão, né? Ou seja, uma vez que você chega ao threshold, ao limiar, ao nível que você já consegue conversar, a partir desse momento, imersão o tempo todo, né? Sempre que você pode conversar com nativos, assistir filmes, ouvir coisas no iPod, etc. Imersão e mais imersão, né? Como o Robert também falou na entrevista dele, mas vai passo a passo, porque realmente sempre o progresso é mais importante do que a perfeição, né? Como também citei no Farol, perfeição
é o nível mais baixo do desempenho, né? Porque é inatingível, né? Então, progresso é o que importa e realmente fazer progresso diário. Aí um dia você acorda e você nem lembra como você chegou lá, mas você tá lá, você realmente já fala que nem os nativos. Ok, próxima pergunta. Sobre o seu plano de estudos, fiquei com uma dúvida no ar. Ao seguir o roteiro por completo, os 10 passos, demorei cerca de 3 horas em um capítulo no mesmo dia. Você comentou que estudava 1 hora por dia. Como você conseguiu? Ou você dividiu esses passos em 2 partes, por exemplo? Ok, primeiro, o material que eu utilizei realmente tinha pedaços muito pequenos. E isso é a ideia, né? Estudar em pequenos pedaços, não só porque você divide o material em pequenos pedaços, senão também porque o material já é estruturado assim. Então, antes de começar a estudar um idioma, eu faço questão de ir em 3, 4 livrarias diferentes e dar uma olhada em todos os cursos que eu encontro para estudar esse idioma e comparo todos quais realmente são estruturados em pequenos pedaços, quais realmente aplicam o idioma do dia a dia e nada muito abstrato, etc. Né? Todos os critérios que eu mencionei no farol. Então, mesmo assim, às vezes eu demorei 2 dias para completar todos os 10 passos de uma lição do curso e a minha medida para um esforço diário era 1 hora. Né? Então, eu comecei, sentei na mesa, sentei com a cadeira na bunda, como eu escrevi nos e-mails, e segui os passos. E utilizei um cronômetro e depois de 1 hora, depois de 60 minutos, eu parei, né? Não importa se eu estava no meio de uma lição. Quem realmente quer fazer progresso rápido pode estudar até 4 horas por dia, mas com pausas, como mencionei antes, e mais do que 4 horas eu realmente não recomendo, porque esse é o limite que eu vejo da concentração mesmo, né? Se você está fazendo trabalho físico, eu já fiz trabalho de fábrica antes e vários trabalhos diferentes, a gente consegue até o corpo cansar, né? Mas a mente, para realmente ficar focado, concentrado mesmo, ela cansa mais rapidamente e então 4 horas é um limite natural que a natureza nos dá. E a propósito, tem um pouco mais informação sobre isso no módulo sobre administração do tempo, né? Se já faz algum tempo que você revisou esse material, eu recomendo estudá-lo novamente porque realmente é muito importante. Eu acho que a administração, olha, tempo é muito mais importante do que dinheiro porque, como dizem, né? O dinheiro a gente pode ganhar mais, 1 hora que passou nunca volta, né? A gente não fica mais jovem, a gente não pode recuperar tempo perdido. Bom dia, Frank. Parei de memorizar as palavras para acompanhá-los nos módulos, mas creio que errei, né? Olha, sim, melhor sempre dar continuidade nos estudos de palavras. Vocabulário é uma parte simples, né, do estudo, e quanto mais a gente amplia o nosso vocabulário, melhor, porque vocabulário você sempre pode acrescentar 10 palavras por dia sem ter que pensar muito. É hemisfério direito do cérebro. O Nietzsche falou que memória é para os idiotas, e o que ele quis dizer é que memória é uma coisa não muito sofisticada, né? É como um papagaio que ouve alguma coisa e depois a repete, né? Então, memória não requer muita lógica ou muito pensamento abstrato. E por isso a gente pode sempre continuar andando e fazendo mais passos, seguindo para frente com vocabulário. E isso realmente é recomendado. É importante que você sempre foque nas palavras que realmente serão úteis na sua vida, né? E não apenas decore uma lista de palavras aleatórias, senão palavras que você realmente precisa. Para alunos mais avançados, eu recomendo estudar palavras que você encontra em textos, em revistas, jornais, artigos, etc. E fazer uma lista de palavras que você encontra na sua vida e que você não entende. Ok, então isso conclui o treinamento número 5, né? Ele foi um treinamento surpresa que não foi anunciado quando você comprou o curso, mas isso não será o fim e nas próximas semanas eu vou publicar mais bônus surpresas, mais coisas boas estão por vir ainda, ok? Então um grande abraço e a gente se vê na comunidade VIP. Tchau, tchau.